Comunicação. Comunicação é a utilização de qualquer meio pelo qual um pensamento é transmitido de pessoa a pessoa, sem perder, tanto quanto possível, a sua intenção original. O objetivo da comunicação é de influenciar para afetar com intenção, visando uma reação específica de uma pessoa ou grupo. Em outras palavras, uma mudança no comportamento. Num passado não muito distante, acreditava-se que para manter uma comunicação era necessário apenas um diálogo ou uma escrita. Mas estudos recentes da psicologia moderna constataram que alguns itens a mais constituem uma comunicação real. Nesta constatação de processo, deve-se observar que a fonte e o receptor são sistemas similares. Se assim não fosse, não haveria comunicação. Vejamos. Sabemos agora que existem vários tipos de comunicação e que é preciso conhecê-los para termos êxito ao estabelecer a comunicação. Temos, assim, os elementos do processo da comunicação. Primeiro, vem a fonte da comunicação. Depois, vem o codificador. Em terceiro, a mensagem em si. Em quarto, o canal. Em quinto, o decodificador. Para finalmente chegar no receptor da comunicação. Ao tratarmos especificamente de comunicação pessoa a pessoa, que é o modelo mais simples e o que mais nos interessa, podemos agrupar a fonte e codificar num único elemento, fazendo-se o mesmo com o decodificador e o receptor, resultando em 4 elementos. Então, numa comunicação pessoa a pessoa, existe o emissor, quem fala, a mensagem, o que se fala, o canal, como que o outro vai perceber a mensagem. E por último, o receptor, quem recebe a mensagem. Observação importante. Devemos ficar atentos para as falhas e as distorções, as deformações nas mensagens, o que nós chamamos de ruído na comunicação. Nem sempre o que você fala é o que o outro ouve. Os devaneios e as falsas verdades, as quais fazem com que raramente um fato seja relatado da maneira que realmente ocorreu. Embora cada situação comunicativa seja única, ainda assim é possível isolar certos elementos do processo que são comuns a toda e qualquer comunicação. Vejamos os tipos de comunicação. Comunicações orais são as ordens, os pedidos, os colóquios, bate-papos, comunicações telefônicas, pelo rádio, debates, discursos e outros. Comunicações escritas são as cartas, jornais, impressos, revistas, cartazes, livros e outros. Comunicação não verbal são as comunicações estabelecidas através de mímica, gesto das mãos, do corpo, da face e outros. Através do olhar, podemos saber o que uma pessoa quer de nós, muitas vezes
simplesmente através de um olhar. Pela postura do corpo, o nosso corpo fala, e muitas vezes o que realmente gostaríamos de dizer verbalmente e não conseguimos, nós falamos através do nosso corpo. Existe também a comunicação consciente ou inconsciente. Falar é uma atitude consciente, enquanto que a postura, os gestos, acabam se tornando inconscientes. O corpo fala. O escritor Pierre fala muito bem sobre o assunto. No seu livro, O Corpo Fala. Nos diz o seguinte escritor: muitas vezes não conseguimos harmonizar o que sai da nossa boca com o que sentimos. Outras vezes, o nosso corpo fala por si só. O corpo expressa as nossas ansiedades, desejos e conquistas de forma natural, mesmo que nossas palavras digam o contrário. Os gestos podem significar mais do que você imagina. O corpo fala sem palavras. Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros, e eles têm muita coisa a dizer para você. Barreiras nas comunicações. Muitas vezes, a comunicação deixa de efetivar-se por barreiras, obstáculos, que restringem a sua eficácia, os quais podem estar ligados ao emissor ou ao receptor, ou a ambos, ou ainda a interferências presentes no canal de comunicação, isto é, aos ruídos. Nós podemos entender como barreiras nas comunicações, desde as limitações de ordem emocional, tais como a incapacidade de os interlocutores para abordar determinados temas considerados por demais ameaçadores, até as dificuldades relacionadas à utilização dos códigos de linguagem. Todos estes fatores representam maior ou menor grau de obstáculos a uma comunicação plena. A ideia que se tem da comunicação é que ela existe em mão dupla, ou seja, um indivíduo pode ser ou não aceito simplesmente pela forma de expressar-se. Para que haja um sentido bilateral da comunicação, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor percebam um ao outro. Não poderá haver uma comunicação correta, ou seja, sem interferências, quando não há sintonia no que se diz e no que se ouve. Veja um exemplo. O pai pede ao filho: vá à padaria da esquina comprar pães. Mas o pai não explica qual o tipo de pão a ser comprado. O garoto terá, neste caso, livre conduta para comprar o pão que ele quiser.